Olá, bem-vindos a mais um podcast da TV FEMEC, a maior feira agro de Minas Gerais, e hoje com um convidado ilustre que acabou de palestrar aqui no nosso evento, que é o Caio Coppola. Ele que é comentarista político, tem uma bagagem grande e trouxe muita informação para os produtores, para as pessoas que participam aqui da feira. Caio, muito obrigada por participar, seja muito bem-vindo. É uma honra, obrigado aí a toda a organização da FEMEC, obrigado aí a todos que estão nos prestigiando agora com a sua audiência. Muito bom. O que você preparou hoje, Caio, para trazer dentro desse contexto do agronegócio, passando por muitas dificuldades agora, guerra, enfim, um cenário desafiador? Olha, eu procurei dar uma contribuição para o estado emocional do produtor rural, endereçando uma grande angústia aí de todo o setor produtivo, na verdade, que é quem vai governar o Brasil. Porque você tem ali dois grupos políticos com visões de mundo muito distintas. Sim. Né? Então, uma delas defende o agigantamento do Estado, uma carga tributária mais elevada, a concentração de poder pelo governo. E aí você tem a oposição com um discurso oposto, que favorece aí liberdade econômica, um ambiente um pouco melhor de negócio, uma valorização, um prestígio ao produtor rural, né, a identificação do agro como uma vocação nacional. Então, existe muita incerteza, muita insegurança do produtor nesse tocante, e aí eu procurei iluminar aí a situação eleitoral brasileira, puxando números da economia, principalmente da percepção das pessoas sobre a economia e como isso pode impactar o cenário eleitoral, e me arrisquei até em algumas projeções e tal. Pelo que eu vi, o pessoal saiu mais aliviado, mais importante, motivado para cumprir aí uma das promessas aqui dessa feira, que é fazer a melhor compra do ano, na verdade. Com certeza. E qual a importância, Caio, desse tipo de ambiente, né? Aqui não só de negócios, mas também de troca de experiências, de levar conhecimento para o produtor rural, que é carente, ele precisa disso. Olha, eu fechei a minha apresentação com uma máxima do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. Ele diz o seguinte: o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Ou seja, o conhecimento é um mecanismo para você minimizar risco. Então, um evento como esse, que junta não só o conteúdo das palestras, mas também a aproximação, né, para parcerias comerciais, para novos negócios, o relacionamento, enfim, a busca por otimização de processos, novas tecnologias, tudo isso vai contribuir para você diminuir a exposição do risco do produtor rural, que é gigantesca, né? A gente pode começar pelo clima, pela política externa, pelo valor de commodities. Tem muitas variáveis que estão fora do controle do produtor. Então, ele tem que ficar muito vigilante, principalmente da porteira para dentro. Sim. A minha área fala bastante da porteira para fora, mas o resto, todo esse ecossistema construído aqui na FEMEC, vai trabalhar justamente nas áreas de atuação direta, né, do produtor rural. Caio, como que você avalia o agronegócio brasileiro, né? Você falando aí a questão do que pode ser feito da porteira para dentro, que o produtor faz direitinho, a gente sabe Sim. o quanto o produtor brasileiro é sustentável, se preocupa com produzir mais com menos, sem agredir o meio ambiente, é um cuidado muito grande. Como você vê o produtor brasileiro hoje? Primeiro eu vejo ele como um herói, né, e com profunda admiração. A vocação desse país é alimentar a humanidade. Então essa é uma atividade muito nobre, infelizmente desprestigiada pelo governo de turno. Tem pessoas do próprio governo que se referem a essa atividade como agronegócio e tentam criar toda sorte de óbices. A gente viu mais recentemente no Plano Clima, na COP30, uma tentativa de culpar principalmente a pecuária brasileira, imagina, pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas e pelas tragédias, né, do clima, os eventos climáticos extremos, o que é uma pseudociência. O setor é vilanizado, né? Muito. Então, você tem um setor que prosperou por um esforço geracional e que agora fica estereotipado por certas forças políticas como um capitalista malvadão do campo, disposto até a envenenar alimentos por uma margem lucrativa maior, o que é uma coisa que não podia estar mais distante da realidade. Então, existe um grande desafio de comunicação. Eu me coloco aí voluntariamente como um embaixador do agro, né, nos veículos de comunicação de massa, porque eu conheço essa realidade. Eu já palestrei, se não me engano, em mais de 100 municípios agrícolas. Eu sei do zelo do produtor, como você bem colocou, com a proteção ambiental, com a guarda da natureza. Não existe outra economia desenvolvida que tenha os marcadores ambientais do Brasil. Então,
proteção de vegetação nativa, enfim, matriz energética limpa, né? Todos os critérios, o Brasil é líder. Mas eu acho que conforme a sociedade vai amadurecendo, conforme a informação vai sendo transmitida, as pessoas vão descobrir que, em média, 49% do imóvel rural é de área preservada, vai descobrir a dificuldade que é empreender no campo, os gargalos, e apesar de tudo isso, é um setor que ano passado cresceu mais de 10%, é o único setor da economia nacional que cresce em produtividade. Então, eu acho que está crescendo, está havendo um grande despertar do brasileiro em relação ao agro, e o agro está conquistando muitas pessoas que são da realidade urbana, e esse é exatamente o meu caso, então eu falo por experiência. Certo. Você falou aí dessa bandeira que você levanta enquanto embaixador, né, de defender a causa, que a gente sabe pelo menos. O quanto é importante ter essa defesa. Caio, você acha que às vezes a mídia ela peca na questão de, por exemplo, pega um caso isolado de um caso de maus tratos ao animal, alguma coisa, e bota aquilo como se fosse uma realidade do agronegócio? Sim. Ou pega um caso isolado no Brasil de alguém, questão de trabalho análogo à escravidão, e bota isso como se fosse do setor. Aí acaba manchando todo o setor sem motivo. O agro, ele padece da mesma dor que outras categorias nobres, como, por exemplo, os profissionais de segurança. Então, isso que você descreveu no debate público, na cobertura da imprensa, é conhecido na arte da retórica como a falácia da inversão do acidente, que é você tomar a exceção pela regra. E se você fica fazendo uma cobertura exagerada disso, isso ganha uma hiperrepresentação no imaginário popular e você começa a construir um estereótipo. Te dou um exemplo aqui. Se eu perguntar para a nossa audiência qual estado é mais seguro, Goiás ou São Paulo? Muitas pessoas vão falar que é Goiás. E não é São Paulo. Só que a polícia militar paulista é vilanizada na imprensa. O que a gente vê numa corporação que tem milhões de ocorrências por ano e que tem um trabalho efetivo de combate ao crime, de solução de crimes, você vê ela vilanizada no debate público por uma situação exatamente como você colocou. Então, quantas vezes a gente não vê matérias de 5 minutos, 10 minutos sobre desmatamento ilegal, mas nunca ninguém fala de uma matéria, só dando os números de quantos trilhões de reais em ativo o produtor rural cuida sem ser recompensado pelo Estado. E ele não recebe isso em termos de pegada de carbono, ele não recebe isso como incentivo tributário. Então a gente tem uma situação que, na pior das hipóteses, 20% da propriedade rural vai ser destinado à preservação. Aquela manifestação que a gente viu dos agricultores na Europa, aqueles tratores parando rodovia, sabe por que foi aquilo lá? Pela possibilidade do agricultor europeu ter que destinar 4% da sua área para a preservação. Então, o brasileiro, em média, tem 49%, o europeu reclamando de ter 4%, e eles vêm aqui querer dar lição moral, ambiental para nós, não faz sentido nenhum. Querer nos ensinar, né? Para finalizar, qual a sua mensagem para quem está nos assistindo, principalmente para o produtor rural, né? Quem não pôde assistir sua palestra, o que você deixaria de recado para eles? Olha, eu deixo uma mensagem de otimismo. Acho que a minha grande contribuição hoje foi incutir um pouco de ânimo, né, no setor produtivo, especialmente nesse setor produtivo que está movendo a economia nacional. A despeito de qualquer grande problema de conjuntura nacional, o fato é que o agro está num momento de crescimento sustentável. A gente sabe que houve nessa atividade, nesse setor da economia, no PIB, um aumento de 10%. Você tem algumas regiões que são extremamente prósperas, muito crescimento em produtividade, às vezes a margem está um pouco mais apertada, você tem dificuldade de crédito, você tem inclusive dificuldades financeiras, a gente vê as recuperações judiciais. Sim. Existe esse problema, mas tempos difíceis forjam empreendedores ainda mais fortes. Eu assisti uma palestra do presidente da Embrapa Territorial falando que o agricultor e o pecuarista brasileiro ele é o último a quebrar na cadeia. Por que isso? Porque ele está acostumado com um ambiente hostil, com os gargalos de logística, com a variação dos insumos, com restrições trabalhistas, com impedimentos ambientais. E não só isso, ele é, entre toda a agricultura mundial, a mais autossuficiente, porque ela depende muito pouco de financiamento público, proporcionalmente. Então, é na adversidade
que a gente forja aí o nosso caráter para os grandes períodos de bonança, e nós estamos nesse momento, haverá uma grande reforma no nosso país, conduzida por um outro grupo político. Os números todos indicam esse cenário. Com certeza, o produtor é muito resiliente, né? Muito Sim. apaixonado pelo que Sim. faz. Que bom, né, que a gente Sim. tem esses Amém. profissionais. Amém. Obrigada, cara, pela Imagina, obrigado participação, você. foi um prazer. Espero que vocês também tenham gostado. Continue acompanhando o nosso conteúdo na TV FEMEC.